Quinta-feira, 7 da noite, é o dia do nosso encontro semanal aqui nesse Instagram, para você ver um pouco mais sobre o bordado no papel, tirar suas dúvidas, conversar diretamente comigo aqui ao vivo nessa live e também aproveitar, se você tiver algum bordado que tá aí um pouquinho parado, pega ele pra gente poder fazer aqui um pouco juntas, você aproveitar essa 1 hora que nós vamos ficar aqui ao vivo, para você colocar a mão na agulha, praticar um pouco do seu bordado e, claro, acompanhar junto comigo um pouco do processo criativo do bordado que eu estava fazendo hoje aqui. Vou esperar a galera entrar um pouquinho para eu dar início. Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu vou colocar o título da live aqui. Só um minutinho. Quem acompanhou hoje aí nos stories o processo que eu tava fazendo, né, do bordado, que vocês votaram, eu coloquei em votação para vocês escolherem qual imagem vocês queriam que eu adaptasse para o bordado no papel. Vão me escrevendo aí. Boa noite, boa noite, boa noite, galera. Vai ficar gravada? Sim. Todas as lives de Fofoca e Borda ficam gravadas, tá bom? Quem tá aqui há pouco tempo ou quem tá pela primeira vez aqui na live, eu sempre deixo gravada. Inclusive tem mais de 50 lives já salvas de bordado no papel. Essas lives têm uma duração em média aí de 1 hora mais ou menos. Então tem umas 50 horas aí de conteúdo gratuito de bordado no papel para você acompanhar aqui no perfil. Eu votei! Boa, boa, Dani! Você votou na que foi a vencedora? Na imagem vencedora? Me conte aí. Lucy, eu vi em alguns momentos. Legal. Eu vou dar uma recapitulada geral sobre essa imagem que eu compartilhei hoje nos stories, nesse processo criativo, e que eu abri em votação ontem também. Boa noite, pessoal. Para quem tá aqui pela primeira vez, me dá um oi aqui nos comentários, que eu gosto sempre de saber quem é novata, quem é novato aqui no perfil, quem conhece o bordado no papel há pouco tempo, ainda tá entendendo, né, como é que é essa técnica. Esse espaço que eu faço aqui da live do Fofoca e Borda é um ótimo momento para você ver um pouco mais sobre o bordado. A gente conversa sobre os materiais, você também pode fazer perguntas através aqui dos comentários, mas eu sempre indico você mandar a sua pergunta nesse balãozinho aqui que tem uma interrogação, ó. Legal, Mari tá aqui pela primeira vez, bem-vinda, bem-vinda. Boa noite, Lu, Dani, voltou na africana, massa, então hoje a gente vai ver sobre ela. Renata também é nova por aqui, bem-vinda. Eu falo de mandar as perguntas nesse balãozinho aqui embaixo, porque às vezes nos comentários vai subindo, né, e acaba, às vezes ele sobe e eu não vejo. Então peço sempre para vocês enviarem por aqui. Eu tô de olho nos comentários, mas eu não gosto de deixar ninguém sem resposta, então eu falo sempre para enviar as perguntas aqui nessa interrogação, tá bom? Quem tá aqui pela primeira vez, aproveita, seja bem-vinda. Essas lives acontecem toda quinta, 7 da noite, pra gente ver mais sobre o bordado no papel, tá bom? Ontem eu coloquei uma votação nos stories com 4 imagens diferentes para vocês votarem em qual delas vocês queriam acompanhar o processo criativo para eu fazer o contorno e traço, para eu transformar essa imagem em um risco de bordado no papel, tá? Então, assim, para quem não sabe, o bordado no papel, ele é uma técnica diferente do bordado no tecido. Então, a gente conhece muito, né, as apostilas de risco de bordado, mas é bordado livre, bordado para tecido. E quando a gente fala do bordado no papel, existem aí uma série de adaptações e ajustes que você precisa fazer para conseguir fazer o seu bordado, tá bom? E uma delas é você ajustar o desenho de acordo com o papel que você está usando, a linha que você vai utilizar e a agulha principalmente, tá bom? Então, assim, quando eu digo que a gente pode transformar uma imagem em um risco de bordado, é justamente para você adaptar esse desenho para um risco de bordado no papel. E por que eu falo, né, sobre esse contorno e traço, que é o que a gente vai ver aqui hoje na live? Porque você fica livre para criar o seu bordado da maneira que você quiser. Eu bato na tecla, quem já viu meus stories e quem é minha aluna sabe disso.
Eu sou da seguinte ideia, do seguinte princípio. Eu não dou o peixe para você, eu te ensino a pescar. Porque isso te dá muito mais autonomia, autenticidade para você fazer as suas próprias criações de acordo com a sua essência, de acordo com aquilo que você sente mais à vontade, que você gosta mais no bordado no papel. E digo isso de criar o risco, né? Muitas pessoas podem achar que é difícil, que eu prefiro coisas prontas, né? Acho que eu vou me sair melhor desse jeito. Tudo bem a gente ter algumas criações assim que são prontas no começo para você pegar o jeito da técnica. Mas eu vou sempre estimular você que quer aprender a bordar no papel junto comigo a entender esse fundamento técnico que eu ensino, porque aí você pode fazer um bordado no papel de qualquer coisa, de alguma coisa que você vê na rua, né, de alguma coisa que você se inspirou dentro de um livro, se você viu num filme, que você pegou uma imagem como essa que eu vou mostrar aqui pra você, porque isso te dá muita autonomia. Eu falo que é você tirar as rodinhas da bicicleta, né, porque você consegue caminhar sozinha. E aí você pode criar o que você quiser no bordado no papel. Aí não tem limites para a criação e para a sua criatividade. E quanto mais você faz esse exercício, que eu vou te mostrar aqui de contorno e traço, mais o seu olhar fica apurado, mais você observa os detalhes, melhora o seu senso estético para tudo, né? Para suas criações, para as coisas que você for fazer no artesanato. E o melhor de tudo isso é que você não precisa saber desenhar. E eu vou te mostrar o porquê disso. Quando eu falo de fazer contorno e traço, tem umas pessoas que falam assim: mas eu não levo jeito com desenho. Tem que saber desenhar? Não tem que saber desenhar. Eu vou te mostrar aqui. Eu não sei desenhar, assim, extremamente bem. Já aperfeiçoei muita coisa com o contorno e traço que eu ensino no curso e que eu faço nos meus bordados, vários aqui, ó, que vocês estão vendo aqui em cima. Esse daqui foi adaptado de um balão de festa junina, que eu tirei o risco dele, tirei o contorno e traço e fiz o próprio risco, adaptei ao ponto que eu queria usar, que é o ponto Rhodes. Então, assim, gente, é um mundo que se abre quando você entende que não precisa saber desenhar, não precisa ter experiência, basta você entender esse fundamento técnico que você vai precisar basicamente de lápis, papel, borracha e talvez um papel vegetal, alguma coisa do tipo para você tirar o risco com mais facilidade. Mas é super fácil, bem tranquilo de fazer. Isso que você vai ver aqui na live, a base disso aqui são coisas que eu ensino somente dentro do curso. Então, se você não é aluna, aproveita, porque o que eu vou te falar aqui é só lá onde eu falo no curso, onde as pessoas pagam lá para ter o conteúdo e eu estou te entregando aqui bastante coisa gratuitamente. Então, aproveita para você entender um pouco mais sobre esse meu jeito de ensinar o bordado no papel, para quem sabe você se inspirar e começar a bordar comigo. Combinado? Estamos combinadas? Galera que tá chegando aqui na live, bem-vindas! Bem-vindas, bem-vindos todos vocês. A melhor prova de bordado, muito top. Obrigada! Bom, galera, vou começar a fazer então aqui o bordado. Vou virar o celular aqui já. Amei esse comentário, vou deixar aqui, ó. Curso de milhões! Demais! Obrigada, Aline, obrigada, gente. Modéstia à parte, é um curso de milhões mesmo, porque você acha que você vai assim, eu vou aprender só a bordar no papel. Não, você não vai aprender só a bordar no papel, você vai aprender muita coisa além disso e tenho certeza, né, quando a gente se entrega assim para o aprendizado, para descobrir coisas novas, para enriquecer o nosso repertório, outras portas se abrem e outras ideias surgem a partir daquela ideia inicial que a gente se propôs a aprender. Então, eu sou muito fã de estudo, sempre fui muito CDF, assim, de gostar de estudar, de ser curiosa, de querer saber o porquê das coisas. Então, vou sempre defender estudo e educação e dedicação e didática para tudo que eu for fazer na minha vida, e estar hoje à frente do curso não poderia ser diferente, né? Bora lá então, gente, colocar a mão na agulha? Obrigada pelos comentários, super prof, amei, adoro. Beleza, meninas, ó, vou virar o celular aqui. Não posso mostrar o bordado ainda, calma aí que é suspense. Deixa eu mostrar aqui a imagem.
Vou colocar o celular aqui no suporte, calma aí. Deixa eu acertar aqui a imagem. Vai tremer um pouquinho a tela, mas daqui a pouco passa. Pronto. Imagem ok, som tá bacana, beleza. Eu tô conseguindo ver os comentários, mas reforço aqui para vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode me enviar preferencialmente aqui nesse balãozinho de interrogações, tá? Porque aqui eu consigo também fixar essa pergunta para todo mundo que tá aqui na live saber qual é o assunto que a gente tá falando, tá bom? E eu também não vou deixar os comentários subirem, né? E aí eu vou acabar deixando você sem resposta. Então, se você quer me fazer alguma pergunta, aproveita e manda aqui nesse balãozinho com interrogação. Beleza? Bora lá então, galera. Ó, coloquei aí fixado o tema da live, contorno e traço de bordado no papel. Para quem não sabe, contorno e traço é um dos pilares do que eu ensino dentro do meu curso. E entender isso daqui é fundamental para você saber que você pode adaptar riscos de bordado no papel para qualquer imagem que você queira fazer, né? Aqui eu peguei uma imagem, eu abri para votação nos stories, e essa imagem que foi a mais votada, tá? Eu peguei uma fotografia, mas não precisa ser sempre uma fotografia, pode ser o que você quiser, gente. Ó, vamos supor aqui, eu tenho um porta-copos aqui do meu lado, da Mulher Gato. Pode ser uma ilustração, pode ser um desenho, pode ser uma palavra, pode ser um logo de empresa, quem gosta de fazer ou quem tá querendo fazer uma renda extra. Logo de empresa é maravilhoso para você adaptar o contorno e traço e fazer bordados personalizados. Então, pode ser do que você quiser, tá? Basicamente, gente, o contorno e traço é o seguinte, tá? Você utiliza uma imagem, e aí uma imagem, né, de preferência que seja livre de direitos autorais, ou seja, uma imagem tua, mas fazendo uma adaptação de bordado, a gente modifica o que é original, o que já não configura uma cópia, tá? Um plágio ou algo do tipo. Mas eu falo sempre para vocês utilizarem imagens e desenhos que sejam livres, tá? Pra gente não ter nenhum tipo de conflito aí com a autoria, beleza? Então, bora lá. O contorno e traço é nada mais, nada menos do que você observar uma imagem e tirar os contornos e os traços que dão formato, que dão volume, que dão característica e detalhe à sua imagem, tá? Nessa foto aqui, dessa mulher, eu utilizei um papel vegetal. Eu tenho um aqui que não tá rabiscado, que eu não usei, só para te mostrar. Papel vegetal ou papel manteiga, aquele que a gente tem na cozinha também você pode utilizar. Ele tem uma transparência, tá vendo? Então, você consegue ver o que tá embaixo. E assim você faz o contorno e o traço de forma mais fácil, mais visual. Se você tiver com alguma dúvida, você dá uma levantadinha aqui no papel, tá vendo? Quem faz bordado em fotografia utiliza muito papel vegetal para colocar em cima da foto e você conseguir fazer os traços e as intervenções que você quiser aqui, se baseando na imagem ou na ilustração que tá logo aqui abaixo, tá? Esses papéis aqui, gente, são bem baratinhos, tá? Em papelaria, custa R$2, R$3 uma folha grande. Recomendo que vocês tenham, porque aí você pode apagar e você não vai fazer o traço diretamente em cima da foto ou da ilustração que você tem, tá? Então, baseado nisso, eu fiz o seguinte. Aí eu vou mostrar pra vocês o risco que eu fiz aqui hoje de tarde, tá? Eu coloquei um papel vegetal aqui em cima, ó, mais ou menos aqui que ele tava. E aí, eu tirei o traço, tá vendo? Do contorno aqui do ombro, fiz aqui o contorno do rosto. Não é, gente, isso aqui, repito, tá? Não é saber desenhar. É você ter o seu olhar de observação, de formato, de profundidade, para você entender o que essa imagem está te passando, quais são as características dela, quais são os principais traços que ela tem, que eu não posso deixar de fazer nesse risco. Então, aqui, no caso, eu já peguei uma imagem, vocês voltaram, na verdade, né, numa imagem que tem bastante detalhe, e uma foto, geralmente, é um nível um pouco mais avançado, não é assim... o estilo mais fácil de se fazer, mas é legal eu trazer esse exemplo aqui para vocês entenderem que dá para fazer até mesmo de uma foto,
né? E não precisa ser um traço que tenha muitos detalhes, você não precisa fazer um risco que seja com muitas informações, porque lembre-se, você vai fazer furos no papel. E os furos no papel, você tem que manter uma distância entre eles. Então, eu não posso fazer espessura diferentes de traço, porque na hora de fazer o bordado isso vai me trazer um pouco mais de dificuldade. Ou eu não posso fazer risquinhos muito fininhos, né? Eu vou precisar adaptar isso daqui para o bordado no papel e para o ponto que eu quero utilizar. Então, aqui eu fiz basicamente isso. Eu tirei aqui mesmo, fui tirando o traço aqui em volta da mulher, peguei aqui os principais detalhes do lenço que ela tá aqui em cima, tá vendo? Então, essas linhas aqui que vão dividindo as cores. Aqui embaixo, essa região aqui tava bem escura. E aí, eu precisei adaptar esse espaço aqui para algo que ficasse mais bordável e também visível na hora do bordado, tá? Então, eu mesma que fiz esse traço aqui da lateral do colar, tá vendo? Que não tem aqui. Então, eu precisei fazer esse ajuste. Fiz aqui o brinco e fiz aqui em cima também o lenço que tá passando aqui por trás mais ou menos aqui em cima do ombro dela, né? Na lateral aqui da cabeça. Foi a única parte que, assim, que eu diria que eu ajustei diferente da imagem original. Porque o resto tá tudo conforme a imagem é originalmente. Ó, a boca tá aqui, o olho, a sobrancelha. Vocês conseguem ver essa similaridade entre as duas imagens? Conseguem identificar que a gente observando o desenho aqui, eu consigo pegar as principais partes dessa imagem, os principais traços, para poder fazer um risco. Tudo isso, novamente, reforço, adaptando a técnica do bordado no papel, tá? É diferente se eu fosse fazer uma aquarela, se eu fosse fazer uma pintura acrílica, né? Que a gente tem que entender que cada técnica tem a sua limitação. Então, aqui, entendendo quais eram os pontos que eu queria, a gente consegue fazer os traços que vão funcionar melhor para essa técnica, tá certo? E, novamente, é uma imagem mais complexa. Se eu fosse pegar uma imagem mais simples, que nem esse porta-copos aqui que eu peguei, ó, tá vendo, da mulher gato, eu já tenho bem fácil aqui os traços que eu vou tirar, tá vendo? Do olho, da máscara, né? Dessa parte aqui da capa. E aí, a gente ajusta de acordo com a nossa habilidade, de acordo com aquilo que a gente tá confiante de fazer. E a gente não precisa fazer todos os traços, tá? Falo sempre isso. Aqui é uma imagem que tem muitos detalhes, eu não preciso fazer todos os detalhes dessa foto, tá? Eu coloco no papel os detalhes que eu quero que sejam bordados, mas não precisam ser todos. Porém, você tem que considerar os detalhes que são, digamos assim, primordiais para você não descaracterizar essa imagem original. Entendem? Então, essa daqui é uma mulher que ela tá de perfil, então eu precisei fazer o contorno do queixo. Vários detalhes aqui mais dessa anatomia aqui assim, né, do rosto, para poder colocar no bordado no papel, tá bom? Deu para entender, gente? Essa aqui é a primeira etapa que eu quero falar com vocês na live do processo criativo, que é onde eu fiz os traços, que aí eu já vou mostrar o que eu já fiz de bordado pra gente ir vendo isso juntas, tá? Me digam aí se vocês conseguiram compreender, se ficou alguma dúvida, se dá para visualizar que isso aqui foi extraído dessa imagem. Amigurumis da Dais a papel craft 200 ou 300. Olha, eu uso sempre craft 240. Eu sugiro que você fique entre 200 e 300, tá? Vai de gosto, porque o 300 ele é bem mais rígido do que o 300 é bem mais rígido que o 200. Então, depende de como você vai usar, qual o formato que você vai fazer, se vai ser um marca-página, se vai ser um caderno, a agulha que você vai usar, porque para perfurar vai ser um pouquinho mais duro. Mas tanto faz, tá? Você pode usar qualquer um dos dois, aí vai de gosto de qual você se adaptar melhor e qual você encontrar com mais facilidade para comprar, tá bom? Deu para visualizar? Conseguiram entender isso? Sobre esse contorno e traço. Isso aqui, repito, tá? Pode ser adaptado para diferentes imagens, não só para foto. Novamente, é um nível um pouco mais avançado fazer isso com foto, ainda mais de rosto humano, né? Porque a gente tem
esses detalhes, né, de contorno de nariz, de olho, de boca, mas você pode fazer isso com uma logo, por exemplo, né, com uma outra imagem mais simples, uma imagem que tenha menos detalhes, tá bom? Que vai ser mais fácil de fazer. Ok? Tudo certo? Então tá. Aí eu vou mostrar pra vocês o bordado, então agora a segunda parte do nosso conteúdo aqui hoje. Vou mostrar pra vocês o bordado que eu já fiz até agora, pra gente ver um pouco mais a parte criativa, e aí eu já vou fazer o bordado que tá faltando aqui, tá bom? Então, saindo dessa imagem aqui, deixa eu arrumar meu celular aqui que ele tá escorregando aqui no suporte. Saindo dessa imagem aqui, eu fiz esse contorno e traço. Eu utilizo o papel vegetal para fazer os furos, coloco em cima do craft e venho com a agulha furando. Então, daqui veio para cá, que se transformou nesse bordado aqui, ó. Então, agora eu vou mostrar para vocês o caminho, tá vendo? Daqui, fiz o contorno, coloquei esse papel vegetal aqui em cima para poder fazer os furos. E aí, gente, percebam que é sempre importante você ter em mente que é uma adaptação. Não é uma reprodução, por exemplo, de uma impressão, você não tá usando uma tinta ou uma impressão de impressora ou algo do tipo, tá? Então, você tem ajustes. Então, isso aqui não vai ficar exatamente igual a essa imagem, porque a gente tem uma adaptação. Mas a gente consegue entender que esse bordado, essa arte, ela veio a partir daqui. Estão vendo? Então, o que eu falo para vocês? Quando você entende quais são os principais traços, você consegue fazer uma arte de bordado no papel baseada em qualquer imagem, né? Claro, eu poderia ter feito menos detalhes. Aqui eu dei mais uma caprichada aqui, ó. Fiz a orelha, fiz o brinco dela aqui no cantinho, né? Aquela adaptação que eu falei para vocês que eu havia feito aqui, ó. Porque essa área estava mais escura, então eu fiz o traço aqui por conta própria, além da imagem que estava na foto. Ai, tô vendo os comentários de elogios, obrigada, que bom que vocês gostaram. Aí aqui atrás eu fiz a continuação do lenço dela, porque eu não queria que ficasse só aqui, porque ia ficar parecendo meio que uma touca. Eu me incomodei um pouco depois que eu fiz e prolonguei aqui essa parte para parecer aqueles lenços que elas usam assim, sabe? Por cima do ombro. Então, eu fiz essa continuação. Cuidados estéticos que a gente tem na hora de fazer uma adaptação como essa. Observar as cores da imagem para a gente encontrar uma paleta de cores de linhas que seja compatível com a imagem original para a gente trazer essa referência. Então, aqui eu tenho o laranja e o azul no lenço. Então, eu mesclei aqui o laranja e o azul aqui em cima. A cor da pele dela, eu não queria usar preto, porque eu achei que ia ficar uma coisa muito pesada. E aí, coloquei um marrom aqui, uma cor mais dourada, que ficasse meio que um tom sobretom, assim, em cima do craft mesmo. Fiz os traços aqui do olho no preto mesmo. Coloquei a sobrancelha até num marrom mais escuro, para não ficar do mesmo tom da pele dela. Fiz a boquinha meio rosinha, para não também fazer um vermelho, que eu achei que ia ficar um pouco forte demais. E aqui embaixo, o que eu vou fazer, ó? Aqui embaixo eu fiz esses traços, estão vendo? Ó, que são dos colares, né? São os tracinhos aqui dos colares colorido que a modelo tá usando aqui. Aí o que eu pensei? Vou fazer o contorno aqui no preto, que foi o que eu fiz. E aí cada tracinho agora desse daqui eu vou fazendo numa cor diferente. Porque aí eu trago essa referência do colorido, da bijuteria dela, do colar, pro bordado. E aí eu consigo brincar com essa característica aqui da imagem, trocando as cores das linhas. Então, vai ser isso que eu vou fazer aqui hoje. Mas percebam que a gente consegue utilizar os principais detalhes. Não precisam ser todos, tá? Como eu falei, aqui eu fiz um pouco a mais nesse canto e no brinco. Se você, por exemplo, não tá se sentindo segura de fazer detalhes além do que tá na foto, se você quer realmente copiar só os detalhes, só os traços que estão na foto, você pode fazer algo com mais minimalismo, sabe? Aqui em volta, algo que seja mais, assim, mais lúdico, até que você não precise fazer
um contorno e um traço com tantos detalhes da imagem original. Você é livre para fazer a quantidade que você quiser. Então, aqui você pode fazer da maneira que você achar melhor. Aqui eu não fiz, por exemplo, a blusa, né? Não fiz algumas outras coisas que eu achei que não ia caber muito bem. Então, com adaptação, com técnica, o contorno e o traço é um dos pilares que tem lá no método. Falo também sobre a distância entre os pontos. Então, entendendo essa imagem, entendendo a distância que eu tinha que manter entre os pontos aqui para fazer o bordado, eu cheguei nesse resultado. Adiantei bastante desse bordado hoje de tarde, que foi o que eu mostrei nos stories, porque já queria que vocês vissem hoje na live e tivessem esse impacto visual, né? Que eu vi que vocês comentaram aí. Uau, ficou lindíssimo, parabéns. Para a gente poder já completar na nossa cabeça como que fica esse processo, né? Da imagem para o risco e para o bordado. E como também tinha bastante troca de cor de linha, ia ficar um pouco mais demorado para fazer na live. Então, eu deixei para fazer hoje aqui com vocês essa explicação mais criativa, né, dessa parte do processo de como eu cheguei nesse resultado e fazer as cores aqui do colar, né, nas cores diferentes, que eu separei aqui verde, separei um vermelho, vou ver se eu uso um amarelo, um azul, algumas cores assim mais nessa estética aqui da imagem original. Que, novamente, como eu falei, né? Isso aqui é como se fosse, gente, uma releitura da imagem. Então, você pode fazer as suas adaptações, os seus ajustes da maneira que você quiser, tá bom? Eu vou começar aqui... Cadê o final da minha linha, gente? Eu vou começar aqui fazendo o colar dela. E aí, eu vou fazer assim, ó. Um tracinho sim, um tracinho não, na cor verde, porque daí depois eu venho com uma outra cor de linha e vou intercalando aqui para poder completar essa primeira fileira aqui do colar. Beleza? Gostaram de ver, gente? Eu vi vários comentários aqui de vocês. Boa noite quem tá chegando agora, boa noite. Estou aqui mostrando sobre o processo criativo desse bordado que vocês votaram, pra gente poder ver quais são as possibilidades, né? Pra gente entender melhor essas possibilidades diferentes de fazer o bordado no papel. Então, eu vou começar aqui... Cadê o furinho? Não, é aqui em cima. Pronto. Eu vou começar aqui fazendo os detalhes aqui do colar. Deixa eu ver aqui as perguntas. Ó, quem tiver pergunta, pode mandar aqui no balãozinho de interrogação, tá? Porque daí as perguntas ficam visíveis aqui para todo mundo ver também. Ó, a Fernanda perguntou, qual a distância nesse caso de fotos para o furo? Fernanda, a distância entre um furo e outro vai depender do ponto que você vai utilizar, tá bom? Então, assim, esse aqui no caso, que é um ponto atrás, que é um ponto de bordado no papel, um dos mais básicos que tem, né? Que a gente faz esse bordado assim em linha reta. Eu falo para as minhas alunas e falo sempre isso aqui. Tudo depende do desenho que você está fazendo. De verdade, parece uma resposta meio clichê assim, mas é real. Porque se você for fazer um bordado com, por exemplo, com curvas como esse daqui, você tem que fazer os pontos mais próximos para você conseguir dar a curvatura do desenho. Se você for fazer um desenho mais geométrico, mais reto, com mais distância entre um ponto e outro, você não precisa fazer tantos furinhos, você pode abrir mais, tá? Mas tudo vai depender, de fato, do desenho que você tá fazendo, tá bom? Deixa eu ver aqui qual que é o outro traço. Eu sempre, gente, olho aqui em cima qual que é o buraquinho onde eu entrei, para depois eu saber qual que é o próximo. Que lindo, belo trabalho, lindo, muito bonito. Se aprender mais sobre o bordado no papel, gente, tem no link do meu perfil, no link da bio, tá? Mais informações sobre o curso, que estão sempre com vagas abertas, com inscrições abertas para você poder se inscrever e aprender a bordar no papel comigo, tá? Lá a gente vai ver sobre contorno e traço, sobre essa distância entre os pontos que vocês perguntaram aqui, para explorar mais ainda esse lado criativo de vocês
para fazer o bordado no papel. Boa. Então, aqui eu vou entrar nesse furinho aqui, ó. Eu tô fazendo as cores intercaladas, então eu tô fazendo um tracinho, depois eu faço o outro tracinho e assim vai. E aí eu vou olhando aqui no risco, sempre vou deixando o risco aqui do lado, que aí eu consigo ter essa referência, né, para saber se eu tô indo no lugar certo. Então aqui eu fiz um furinho, eu vou para esse aqui de baixo. Bem esse aqui, ó. Ops, que é esse aqui do lado. Cadê o furinho? Calma aí que eu tô bordando e estou olhando os comentários de vocês aqui para não fazer nada de errado. Quantos fios você usa? Aqui, nesse bordado, eu tô usando 3 fios, tá? Eu geralmente uso 3 fios de meada. Eu acho uma das quantidades mais delicadas, assim, pra gente fazer o bordado no papel. Mas, novamente, depende. Parece meio chato ficar falando esse depende, gente, mas é que realmente depende mesmo, tá? Depende do ponto, depende do que você quer fazer, depende do efeito que você quer dar no seu bordado, depende de muita coisa. Então, eu digo que assim, conforme você vai praticando, né, você vai pegando o jeito da técnica, aí você vai entendendo o que funciona melhor para você fazer cada tipo de detalhe. E aí você vai se aperfeiçoando e vai entendendo qual técnica, né, você se adapta mais, de que maneira da técnica você se adapta melhor, qual estilo você mais gosta, para você fazer o bordado do seu jeito, para você curtir o processo, para você se orgulhar depois no final da arte que você fez, acima de tudo, né, pra gente sentir orgulho daquilo que a gente criou. Vou pular um e aqui eu vou pro outro. Já vou abrir a caixinha, que tô vendo que tem mais perguntas. Aproveitem. Aqui a gente consegue conversar ao vivo. Melhor que nos stories ou no direct, né? Nem sempre a gente consegue se falar. Deixa eu ver aqui. Que ponto é esse? Esse ponto aqui, Renata, é o ponto atrás, tá? Eu usei só ponto atrás. Minto, aqui eu usei o haste na sobrancelha para dar um pouco mais de detalhe aqui em cima, ó. Bem nessa parte, tá vendo? Que ele faz até um torcidinho. Esse é o ponto haste, tá? Mas todos os outros aqui foi tudo ponto atrás. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Deixa eu ver. Ó, nos comentários. Essa linha tem brilho? Não, essa linha não tem brilho. Essa linha, ela é uma linha da Anchor. Só que talvez na luz aqui pareça que tenha brilho, tá? Mas ela não é aquelas linhas, como fala? Metalizadas, não, tá? É uma linha tradicional da Anchor aí, não tem nada de muito especial e diferente. Então aqui eu vou seguir fazendo esses tracinhos aqui. Aqui eu venho para esse. Aqui a gente vai fazendo essa dança aqui com o bordado. Eu tô entrando cada hora num tracinho para poder fazer essa mescla aqui das cores. Mas você pode fazer depois do jeito que você quiser. Esse é o legal, né, gente? Quando eu faço uma adaptação assim de risco, a gente vê na nossa frente, assim, né, essa liberdade criativa que a gente tem para poder criar da maneira que a gente quiser. Se eu quero trocar essa cor para uma outra cor, se eu quero fazer um preenchimento, se eu quero fazer algum detalhe diferente, eu tenho total liberdade para fazer esse tipo de ajuste. Deixa eu ver aqui que tem mais perguntas. Tinha mais uma aqui que eu não sei onde é que foi parar, mas sumiu.
Bom, vamos lá, então. Vou seguir aqui fazendo. Depois eu troco aqui a linha e faço a outra cor. Ai, eu amo esse barulho da linha passando no papel. Como é relaxante, gente, esses barulhinhos, esses sons do bordado no papel. Aquele barulhinho que dá até uma relaxada. Dani, meu arremate não está ficando bom. O que será que estou fazendo de errado? Puxa vida, eu acabei de fazer um arremate aqui agora. Senão eu teria feito mais devagar aqui para te mostrar. Depende o que é não estar ficando bom para você. Vamos tentar entender melhor, assim, a origem disso, né? Ele tá embolando, ele tá ficando muito volumoso. O que tá acontecendo nesse arremate? O arremate, você pode fazer ele da maneira como eu ensino no curso, né? Você dá aquela laçadinha e passa a agulha por dentro. Mas se for o caso da linha estar embolando, talvez a sua linha esteja muito comprida, e aí você precise colocar um pouco menos de linha na agulha. É bom entender o que é esse erro, né? Assim, digamos que não tá ficando bom. Depois você me conta melhor, tá? Ah, tô vendo aqui, agora que eu vi sua pergunta. Ele está se desfazendo. Bom, então se ele está se desfazendo, ele não está sendo feito da forma correta e ele não está sendo feito com firmeza, sabe? Você não está dando o nozinho com firmeza para poder fazer o nozinho do arremate. Sugiro que você reveja essa parte dessa laçada que você tá dando e se você tá puxando a ponto de dar um nozinho, para não soltar, tá bom? Porque ele tá se desfazendo, provavelmente é isso. Deixa eu ver que tem mais perguntas. Fernanda, essa aula vai ficar salva e o material usado também? Fernanda, ó, essas lives aqui, elas ficam sempre salvas, tá? Eu deixo todas elas salvas no perfil, depois eu vou gravar um stories mostrando onde é que ficam essas lives. Elas não têm uma característica de aula, propriamente dita, apesar de considerar que todos os conteúdos que eu coloco aqui são muito didáticos e entendendo, né, aprendendo e absorvendo o que falo aqui, colocando em prática, é sim uma aula que você consegue aprender bastante coisa, tá bom? Os materiais, eu não coloco lista de materiais, são os que eu falo aqui durante a live, mas todas elas ficam salvas sim, tá? Depois você pode assistir desde o começo. Deixa eu ver, tem mais perguntas. Enquanto você borda, estou furando o papel da capa de um novo projeto. Oba, que demais! Vem coisa nova por aí, então. Bom demais, Cláudia. Depois quero ver esse seu novo projeto, como é que vai ficar. Bom, assim, gente, que vamos otimizando aqui o nosso tempo. Enquanto a gente borda, vocês aí também vão criando, vão fazendo, né, outras coisas usando as mãos e a gente vai aproveitando aqui a nossa noite de quinta-feira. Bom, aqui eu já passei, ó, já fiz o verde e tô fazendo agora o vermelho. Eu também adoro esse barulho de bordar. Ai, é tão bom. Mas tão bom, nossa. Aqui eu tô fazendo mais aleatório, tá? Esses furinhos aqui, não tô me prendendo muito a exatamente onde fazer, tá?
Como eu já fiz todos os furos, então esse preenchimento aqui vai ser mais intuitivo, assim, eu diria. Ai, que demais, adorei esse comentário. Ficaria horas vendo você bordar. É tão bom, gente. Eu amo também. Eu fico que eu nem vejo a hora passar, né? Hoje de tarde mesmo eu tava aqui no quarto, adiantando esse bordado aqui pra live de hoje. Nossa, quando eu vi, eu já tava tão adiantada que eu falei assim, gente, eu preciso parar de bordar um pouco. Senão o que que eu vou mostrar do bordado na live? Eu entrei naquele flow, assim, sabe? De ficar bordando e tava vendo um podcast. E eu fui que eu nem vi a hora passar. Nossa, maravilhoso. Eu, por exemplo, estou vendo seu bordado e fazendo meu ponto cruz. Boa! É isso aí, gente. A gente assiste outra pessoa bordando. É como se a gente tivesse... Vou falar uma coisa pra vocês. A gente tá aqui na live... Vocês que estão bordando aí em casa, né, fazendo a arte de vocês, é como se a gente estivesse, assim, numa roda de bordado, sabe? Entre amigas, cada uma pega, assim, o seu papel ou o seu tecido, se você estiver fazendo no tecido, e aí cada uma pega ali a sua agulha, pega a sua linha, começa a fazer o bordado, a gente vai conversando sobre a vida, né, e vai bordando... Vai aí ponto a ponto, fazendo um pouquinho mais, bordando mais uma fileirinha, pra gente poder, né, adiantar aí o nosso bordado, conversar. Por isso que a live se chama Fofoca e Borda, pra gente conversar e bordar. É como se eu tivesse sentado na frente de vocês, fazendo meu bordado no papel. Olha que beleza. Fico esperando a quinta-feira chegar só pra ver as dicas novas. É um vício. É um vício mesmo, viu? E bordar no papel, eu diria, gente, que é viciante. Viciante. Se você não borda no papel ainda, eu já falo, tá? Cuidado. Eu aviso mesmo. Falo, olha, cuidado, porque vicia. Bordar no papel... vicia. Quando você vê, você tá olhando as coisas ao seu redor e pensando, nossa, isso aqui seria um ótimo bordado. Isso aqui daria um ótimo bordado no papel. É por conta disso. E aí você utilizando esse mesmo princípio que eu mostrei aqui, ó, do contorno e traço, pode reparar, tudo à sua volta pode ser uma referência e uma inspiração para você fazer um risco de bordado no papel. Tudo. Desde uma flor que tem na sua casa, a toalha de mesa que tem aí na sua cozinha. Teve uma aluna que fez exatamente isso, tá? Eu falei da toalha de mesa, mas é porque é real. Ela pegou a toalha de mesa dela. Olha só, gente. Se você tem uma toalha de mesa estampada aí... Repara bem se os desenhos da sua toalha de mesa não podem ser bordados depois. Essa aluna, ela pegou a imagem, ela pegou a toalha de mesa que estava na frente dela, colocou um papel em cima da toalha de mesa, que nem eu fiz esse risco aqui com a fotografia. Ela pegou o papel, colocou em cima da toalha de mesa, tirou o traço e depois colocou no papel, fez os furos e fez o bordado. Fala se isso não é criatividade. Se é você olhar as coisas ao seu redor e imaginar que elas podem ser uma inspiração para você bordar no papel. E aí, a parte melhor, eu acho, né, de tudo isso, quando você usa o ambiente como inspiração para o bordado no papel, é que se você não tem, por exemplo... familiaridade com computador, ai, Dani, não gosto de ficar criando risco, essa coisa de computador para mim é mais difícil, não entendo muito, né, de mexer em Canva, em computador, internet, tem que pedir sempre para alguém fazer, e às vezes pedir para alguém fazer é um pouco chato, né, que a gente fica dependendo da outra pessoa para fazer pra gente. Então, quando você tem essa possibilidade de fazer contorno e traço,
Você mesma cria os seus riscos, você tem essa liberdade para você fazer a imagem que você quiser, sem usar computador. Você vai usar um papel vegetal, lápis e borracha. E é isso. É bem melhor. Ó, é uma terapia para mim. Que massa. É uma terapia. Gente, bordar no papel é muito terapêutico. Usar as mãos, criar, fazer arte. Estou assistindo e bordando um lenço. Boa, Dani. É muito lindo. Eu estava olhando um... Olha aí, eu tô falando, ó. Eu tava olhando um tecido de chita florido hoje e já pensei, essa flor dá pra bordar no papel. Eu falo pra vocês. Esse olhar, gente, exatamente, ó. Ouve isso que eu tô falando. Esse mesmo olhar que eu fiz aqui para adaptação do risco dessa imagem que se transformou em um bordado pode ser replicado para tudo ao seu redor. Tudo. Se você observar, todas as coisas possuem contorno e traço. Desde a flor ao passarinho, ao carro, sei lá, qualquer coisa que você imaginar, a toalha de chita, tudo pode ser inspiração para você bordar no papel. Começa a praticar esse exercício visual de quando você estiver na rua, você observar as coisas ao seu redor e imaginar como seria o bordado daquilo ali. Como seria se essa placa fosse bordada? Como seria se essa imagem aqui do pano de prato fosse um bordado? Como seria se, sei lá, a capa do caderno do meu filho fosse um bordado? Exercita esse olhar de observar as coisas ao seu redor e imaginar como que elas podem ser uma inspiração e uma referência para você fazer o bordado no papel. Você vai ver a infinidade de coisas que você pode bordar sem precisar de computador, só utilizando a sua criatividade, o seu olhar, um papel vegetal e um lápis e uma borracha. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Deixa eu ver. Dani, eu quero presentear uma amiga, ela é escritora. Vou bordar a capa de um dos livros que ela me presenteou. Que demais, Lucy, que demais. Eu não sei se você viu, eu compartilhei nos stories, acho que foi ontem ou antes de ontem, né, que eu tava falando sobre contorno e traço com vocês. Uma aluna que ela fez a mesma coisa, ela utilizou a imagem, né, a capa de um livro que ela tem, que é um dos livros preferidos dela, e daí ela fez o contorno e traço da imagem daquele livro, que por sinal era uma mulher negra, assim, de turbante, que nem esse bordado que eu tô fazendo hoje. E daí ela colocou a foto lado a lado, sabe, do bordado no papel e da capa do livro. E aí você consegue perceber, né, a referência visual, as cores que ela utilizou. Muito legal, sua amiga vai gostar. Vai ser um presente autêntico. Bia, por que dividir a linha? Vamos lá, ó. A meada, que é a linha que eu uso basicamente para fazer o bordado no papel, é essa daqui. Ela vem assim, ó. São essas linhas assim de bordado, tá vendo? Só que ela vem com um fio que tem 6 fiozinhos mais fininhos, tá vendo? Que compõem esse fio mais grosso. Esses fios você pode separar, porque aí você vai modificar a espessura do seu bordado. Então, se você usa o fio aqui inteiro, ele vai ficar mais grosso. Se você divide, ele vai afinando. E aí varia de cada técnica, tá? Eu utilizo, não é uma regra do bordado no papel, tá? Que tem muitas alunas que usam somente 6 fios. Vai, na verdade, de gosto pessoal e de técnica do que você vai fazer do bordado ali. Qual linha você está usando, qual agulha, qual ponto você vai utilizar. Eu divido para 3 fios porque, na minha opinião, fica mais delicado, tá bom? Fica um traço mais fino. Mas você pode usar um fio inteiro assim, com 6 fios, tá bom? Basta que você ajuste a agulha para o bordado e a agulha que você fez os furos
porque sim, utilizamos agulhas diferentes, uma para bordar e uma para furar. Então, já que você vai utilizar um fio mais grosso, você precisa usar uma agulha que passe esse fio mais grosso e fazer um furinho maior no papel para você conseguir ter o resultado que você deseja e conseguir passar essa agulha no papel com a linha mais grossa, tá bom? Deixa eu ver. Tô bordando aqui, tô subindo pra ver se eu não deixei nenhum comentário sem resposta. Dani, estou tendo dificuldade em colocar as folhas dentro. Qual dica você daria? As folhas você diz pra costurar, pra encadernar? Porque se for isso, você precisa fazer encadernação. Aí qual que é a sua dificuldade na encadernação? Depois você me escreve. Mas de qualquer forma, no link da bio tem uma aula gratuita de encadernação artesanal, tá? Dá uma olhada, só descer as informações do curso até o final, que lá embaixo tem o link de acesso direto para você assistir a aula, tá? Comprei o curso hoje, no fim de semana vou assistir com minhas filhas de 9 e 10 anos. Ah, que demais! Ó, depois você me conta como foi essa experiência, tá? Eu sei que as férias estão chegando, tem muitas mães aí que vão talvez ficar em casa com os filhos, né? E essa época de férias pode ser uma ótima hora para você trabalhar aí a criatividade dos pequenos, estimular a criatividade deles, né? Já que eles vão ficar em casa, para fazer uma atividade diferente, sair um pouco das telas, né? Do tablet, do computador. É uma ótima ideia também para você aproveitar esse período das férias e fazer algo diferente, né? Fazer um bordado no papel junto com seus filhos. Depois que você fizer, você me conta como foi, viu? Me manda foto que eu vou compartilhar nos stories para incentivar outras mães, outras tias, cuidadoras para fazer o bordado no papel também. Dificuldade em combinar cores, gente, ó, vamos lá. Combinação de cores, vocês precisam entender uma coisa que se chama círculo cromático, tá bom? Círculo cromático é um círculo com as cores principais, assim, digamos, as cores primárias, aí tem as secundárias e as terciárias, e existe um esquema de combinação dentro desse círculo. Busquem na internet sobre círculo cromático, tá? Dentro do curso eu ensino tem um módulo, na verdade, apenas sobre teoria das cores, que eu falo sobre o círculo cromático, que eu ensino como que você vai utilizar esse círculo cromático e como que você vai escolher as combinações de cores ideais de acordo com a sensação que você quer transmitir no seu bordado. Se é um bordado mais vibrante, se você quer um bordado que seja mais... que transmita mais tranquilidade, um bordado mais harmônico. Tem esquemas diferentes de combinações, tá? Mas esse assunto de teoria das cores é muito, muito, muito especial vocês saberem para conseguirem escolher boas cores na hora de fazer o bordado. O objetivo foi esse. Que legal, que bom. Foi utilizar o bordado no papel nas férias, né? Que massa. Você está usando só o ponto atrás? Sim, eu estou usando só o ponto atrás. A única coisa que eu fiz de diferente foi aqui na sobrancelha, que eu usei o ponto haste, tá? Mas a live vai ficar salva desde o começo, então depois você pode assistir, tá bom? Como faz o ponto haste? Ó, o passo a passo de ponto, gente, eu não coloco aqui na live, porque é algo que varia de acordo com o bordado que você vai fazer, com o tamanho. O bordado no papel é diferente do bordado no tecido. A gente tem um processo que demanda ferramentas diferentes e etapas diferentes. Esse passo a passo de pontos fica dentro do curso, tá? Mostro inspirações, ideias de como vocês podem utilizar. Aqui, por exemplo, eu utilizei o ponto haste, mas para vocês visualizarem como que podem ser feitos diferentes tipos de ponto de bordado no papel, tá bom?
Acabei por aqui, ó. Não vou continuar, porque senão a gente vai se estender muito na live. E eu já batendo 1 hora aqui de conteúdo. Deixa eu tirar o celular aqui do suporte, que eu quero mostrar pra vocês. E já que eu falei de pontos, quero mostrar uma novidade que vai rolar no sábado com as alunas. Novidade não, né? Novidade para talvez quem não saiba, mas é algo que eu faço todo final de mês. Mas antes disso, ó, olha como ficou. Tá vendo? Ponto atrás, ponto atrás, ponto atrás. Aqui também. Aqui que tem o haste, ó. Tá vendo? Por isso que ele ficou com um pouco mais de preenchimento ali, ó. Hoje estou fazendo um marcador de páginas e decidi arriscar usando o ponto corrente. Muito bom, Carla. Muito bom. Isso aí. Se arriscando, se aventurando a fazer coisas novas. Arrasou. Recapitulando então, galera. Usei essa imagem aqui como referência para fazer este risco aqui, ó. Então, colocando aqui em cima, a gente consegue ver, tá vendo? Que ele tava aqui embaixo. E aí, transformei em um bordado no papel. Atrás ficou assim. Ficou até bem parecido com a parte da frente, né? Porque é um desenho que tem uma continuidade aqui no ponto. Ficou assim, desse jeito. Preciso cortar essa linha aqui que ficou um pouquinho comprida. Mas ficou assim o avesso do bordado. E aí, eu vou finalizar depois essa parte aqui do colar. E vou mostrar para vocês nos stories o resultado final. Gostaram de ver um pouco mais esse processo? Acho que de maneira tão detalhada assim sobre essa parte criativa do bordado, faz tempo que eu não faço uma live assim, principalmente mostrando contorno e traço, que é algo que fica de conteúdo exclusivo para as alunas. Então, quem chegou aí na metade, depois assiste essa live desde o começo, reveja essa live se você viu desde o princípio, mas se você quer recapitular o que eu falei aqui, ela vai ficar salva para você relembrar, né, o que foi dito e utilizar o contorno e traço aí para fazer os seus bordados no papel. Ok? Agora, antes de me despedir, vou mostrar para vocês o que vai rolar no sábado. Ó, esse papel é papel vegetal, tá? Eu comprei a folha na papelaria. Mas quem não tem papel vegetal, gente, pode usar papel manteiga, tá? De cozinha mesmo. Dá pra usar, não tem problema não. Ele só é um pouco mais frágil, né? Mais fino. Mas no improviso funciona super bem, tá? Se você quiser fazer aí já uns testes e não for comprar papel vegetal por agora, já pode usar o papel manteiga que não tem problema, tá bom? Ficou linda, adorei essa técnica. Que bom, Lucy, que bom que você gostou. É isso, gente. Vou encerrando por aqui a live de hoje. Agradecendo mais uma vez você que ficou aqui até o final, que participou, que interagiu, que bordou junto comigo. Muito obrigada. Quinta-feira que vem eu tô de volta às 7 da noite pra gente fazer mais uma live de fofoca e borda. Eu vou terminar esse bordado e aí eu vou colocar o resultado dele lá nos stories para vocês acompanharem como que ficou aqui a finalização desse bordado no papel, baseado numa fotografia utilizando o pilar do contorno e traço. Combinado? Meninas e meninos, muito obrigada por hoje. Essa live vai ficar salva, assim como todas as lives aqui sempre ficam salvas. Quem não conseguiu assistir, depois pode assistir a gravação. E aproveita também para maratonar as gravações de lives anteriores, porque tem mais de 50 lives aí prontinhas para você maratonar e saber mais sobre o bordado no papel. Beleza? Então é isso, gente. Um beijo para vocês. Boa quinta-feira, bom final de semana e a gente se vê no nosso próximo Fofoca e Borda, quinta-feira que vem às 7 da noite. Beijo, tchau!